Muito boa tarde, Mundo Record News de sexta-feira já está no ar com principais informações que marcam a atualidade. Novo aumento de casos de Covid-19 tem deixado países em alerta, principalmente na Europa. Só na Itália, mais de 10 mil pessoas estão internadas. A região mais afetada é a Lombardia, que hoje registrou mais de 4 mil novos casos. Em Atenas, capital da Grécia, o governo decretou toque de recolher. Na Suécia, autoridades disseram que os idosos não precisam mais se isolar. Especialistas afirmam que não existem evidências de uma segunda onda de infecção na região. Nos Estados Unidos, mais de 1.100 pessoas morreram nas últimas 24 horas. É o maior número em mais de um mês. Na Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também analisa pedido do Instituto Butantan para importar matéria-prima usada na fabricação de vacina chinesa. O Butantan informou que pediu a importação da matéria-prima em 18 de setembro. Já a Anvisa respondeu que a decisão sairá em até 5 dias. E ainda que o pedido de importação seja autorizado, a Anvisa ressalta que a vacina não pode ser aplicada sem um registro sanitário no Brasil. 2 partidos de oposição acionaram o Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Corte confirme a competência de estados e municípios para determinar se a vacinação será obrigatória ou não. Também hoje, o governador de São Paulo, João Dória, levantou a possibilidade de apelar à Justiça para garantir a distribuição da vacina. Empresa de biotecnologia americana Moderna anuncia que já atinge 30 mil voluntários para a fase 3 de vacina contra coronavírus. Segundo a empresa, desses 30 mil voluntários, mais de 25 mil já receberam as 2 doses que fazem parte do estudo. A empresa espera já pedir autorização da Agência de Saúde dos Estados Unidos para uso emergencial em dezembro. Fundo Monetário Internacional prevê que a economia regional de África subsaariana, da qual Cabo Verde está fazendo parte, vai ter um crescimento com recuperação de 3,1% na 2021. Segundo o relatório sobre as perspectivas econômicas regionais para a África subsaariana deste mês de outubro, a região está a enfrentar uma crise sanitária e econômica sem precedentes que em apenas alguns meses comprometeu anos de ganhos de desenvolvimento e abalou vidas de milhões de pessoas. Entretanto, para 2021, a previsão é que o crescimento regional deverá recuperar ligeiramente para 3,1%. Estas perspectivas para a África subsaariana, onde também integra os países africanos de língua oficial portuguesa, estão sujeitas à revisão em sentido descendente de alguns dos principais riscos, em particular no que se refere à trajetória da pandemia da Covid-19 e à resiliência dos sistemas de saúde da região. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional sublinha que, confrontados com uma crise econômica e sanitária, os países atuaram rapidamente e muitos têm estado a reabrir as suas economias. O FMI prevê ainda uma recessão de 4,4% em 2020 e uma recuperação de 5,2% em 2021 a nível mundial. Na Angola, o presidente da República participa de um encontro global sobre educação pós-Covid. Evento que acontece por videoconferência conta com a presença de vários chefes de Estados. O Presidente da República participou da reunião global sobre educação pós-Covid, co-organizado pela Unesco, Gana, Reino Unido e Noruega. O encontro fez saber que 24 milhões de crianças em todo o mundo nunca foram à escola. Segundo Carolina Cerqueira, foi apelado aos chefes de Estado que aumentem os investimentos na educação e formação, de 7% para 10%. Tendo em conta que a pandemia do Covid-19 trouxe uma grande falência a nível de todo o mundo na disponibilidade que os Estados e os governos deviam dedicar à educação.
O encontro, que decorreu por videoconferência, João Lourenço foi o 11º chefe de Estado a falar em tempo real. Foi a primeira vez que um presidente angolano participou do encontro do género, onde se dirigiu à Unesco. O presidente reafirmou o engajamento do governo em criar mais oportunidades de acesso às crianças à educação e destacou os programas em desenvolvimento para apoio às famílias mais vulneráveis. Está igualmente em curso um programa inclusivo para dar maior oportunidade de acesso à escola às meninas, sobretudo das zonas rurais que, por entraves culturais e estereótipos sociais, são desde tenra idade marginalizadas e empurradas para o trabalho infantil e gravidez precoce. Verbas extraordinárias estão a ser alocadas às escolas para assegurar a sustentabilidade do processo de ensino e devolver aos alunos, professores e às famílias a esperança e a confiança numa vida escolar segura. Líbia e Tunísia estão a negociar a reabertura de postos fronteiriços entre dois países. E a África do Sul volta a registrar aumento de casos da Covid-19. Os dados avançados confirmam um total de 708.359 casos positivos de Covid-19. No mesmo período, o país registrou 85 novas mortes por Covid-19, elevando o total de 18.741 mortes, ao passo que as recuperações atingiram um total de 641.706 pacientes. Por outro lado, uma delegação de alto nível do governo líbio está na Tunísia para negociar a reabertura dos postos fronteiriços entre os dois países. Os dois países pretendem criar um protocolo sanitário conjunto para conter a propagação do novo coronavírus. A fronteira entre os dois países está fechada desde março último a todos os viajantes, como parte das medidas para evitar a propagação do vírus mortal. O presidente da Comissão da União Africana condena a violência na Nigéria e apela a intervenientes para rejeitar o uso de violência e respeita direitos humanos. O presidente da União Africana congratulou-se com a decisão do governo nigeriano de desmantelar o esquadrão especial anti-Roborno, uma das exigências dos manifestantes, classificando a medida como um passo importante nesta direção. Numa declaração divulgada sobre os protestos no país, onde estão a ser registrados confrontos no seguimento de manifestações contra a violência policial, os quais resultaram em vários mortos e feridos. Moussa Faki Mahamat exortou ainda as partes a privilegiarem o diálogo a fim de desanuviar a situação e encontrar reformas concretas e duradouras. Protestos que transcenderam as fronteiras. Manifestantes se reuniram em frente ao Alto Comissariado da Nigéria, no centro de Londres. A pressão já foi condenada pela Comissão Europeia e as Nações Unidas. Confere processo para presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Alguns eleitores estão indecisos e outros já começam a votar antecipadamente. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. No Tennessee, quase 2,5 milhões de eleitores deixaram de votar em 2016. Mas neste ano, os centros de votação antecipada têm registrado filas. Para René, eleitora de Joe Biden, essa será uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. William, veterano de guerra do Vietnã, diz que Donald Trump continua a melhor opção. Há 12 dias das eleições, mais de 42 milhões de pessoas já votaram antecipadamente em todo o país, o que representa cerca de 30% do número total de votos da eleição de 2016. Para os especialistas, isso indica que a eleição deste ano deve bater um recorde de comparecimento aqui e em outros estados americanos. E conforme prometido, o presidente Donald Trump divulga nas redes sociais de forma antecipada conteúdo de uma entrevista que concede à TV americana. Trump compartilhou o vídeo de quase 38 minutos, dizendo que o público veria o preconceito, o ódio e a grosseria por parte da jornalista que o entrevistou. Na parte final, ele discute com ela, reclama que só ouviu perguntas duras e que a entrevista com Joe Biden foi bem mais suave. O presidente encerra a conversa no meio. A rede de TV afirma que, mesmo com a divulgação por parte do presidente, vai exibir a entrevista no domingo à noite.
Momento agora para conferir outros manchetes na rubrica Revista de Imprensa. Record Europa te noticia, mas na Portugal, 12 médicos do Hospital de Santarém viola isolamento obrigatório. Denúncia foi feita para diretor clínico de unidade hospitalar. Euronews te noticia, Europa de Leste reforça restrições face à Covid-19. VOA te informa, Trump e Biden apresentam visões diferentes para a América nesse último debate. Por sua vez, R7 te destaca, no Brasil, o governo publica projeto de lei que cria poupança social digital. Já Al Jazeera traz como manchete, ONU flama lados de Líbia, chega a acordo de cessar-fogo permanente. Para último, a nível de África, Angola avança, a ONU condena a violência pré-eleitoral na Costa de Marfim e apela diálogo. E assim, no apoio um ponto na edição Mundo Record News. Contudo, mais informações estão a ser atualizadas às 19h30 no Fala Cabo Verde. Boa tarde e boa sexta-feira na companhia de Record TV.